convidamos o Dr. Hildegardes Berton, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, para proferir sua palestra intitulada A Dimensão Real da Sustentabilidade da Produção Agropecuária Brasileira. Dr. Hildegardes Berton é graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria em 1974, mestre em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1986, doutor em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1995 e pós-doutor pela Universidade de Corunha, na Espanha, em 2005. É professor titular do Departamento de Solos da Universidade do Estado de Santa Catarina. É consultor do CNPq e da CAPES e diretor da Divisão 3 e da Comissão 3.3 da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Em agronomia, tem experiência na ciência do solo, com ênfase em manejo e conservação, erosão hídrica do solo. Atua principalmente nos seguintes temas: erosão hídrica pluvial do solo, relações da erosão hídrica, perdas de água, solo, nutrientes de plantas e carbono orgânico, com o manejo do solo em condições de chuva natural e chuva simulada. É professor e orientador nos cursos de mestrado em Ciência do Solo e Ciências Ambientais e no curso de doutorado em Ciência do Solo na UDESC-CAV. Com a palavra, o Dr. Hildegardes Berton. Bom dia a todos. Inicialmente, o meu cumprimento à comissão organizadora do evento, um agradecimento especial à comissão pelo convite, já que eu tinha dito que não queria mais palestrar em congresso, e usaram o Fabrício para me convencer. De qualquer modo, eu agradeço a oportunidade de, pela primeira vez, poder conversar com o público tão seleto desse núcleo nessa 6ª reunião paranaense de Ciência do Solo. Cumprimento também os demais componentes do público. O assunto que me foi colocado, ele é um assunto muito abrangente, vai muito além daquilo que normalmente eu trabalho lá na universidade, com as minhas linhas de pesquisa e com as minhas disciplinas na área de ensino. A dimensão real da sustentabilidade da produção agropecuária brasileira. Esse assunto ele envolve, então, muita coisa além da ciência do solo, para que a sustentabilidade realmente ocorra e se sustente ao longo do tempo. De qualquer maneira, vamos tentar passar aqui a nossa opinião sobre o assunto, né? Eu tive que pensar bastante sobre isso, mas é a minha opinião e ela pode eventualmente discordar de alguns ou de outros em alguns pontos. Mas vamos lá. Então, quando me foi colocada a palavra real no título, eu fiquei imaginando que poderia haver uma sustentabilidade não real ou aparente, né? E ao longo da pesquisa que eu fiz para elaborar a palestra, eu me convenci de que realmente muita gente pensa na sustentabilidade não na sua dimensão real, como ela deve ser, e possivelmente então pense numa dimensão mais aparente, não completa. De maneira que são diferentes, então, essas duas noções de sustentabilidade. Fiz uma pesquisa sobre os principais conceitos de sustentabilidade e o que me pareceu mais adequado é o que está aí na tela, ou seja, a sustentabilidade ela provém então de uma série de aspectos, né? Provém então de um conjunto de ideias, estratégias e atitudes
que devem ser economicamente viáveis, devem ser socialmente justas, devem ser culturalmente diversas e ecologicamente corretas. Ou seja, a sustentabilidade deve ser a garantia e deve nortear a sobrevivência dos recursos naturais do planeta, ao mesmo tempo deve permitir soluções econômicas e ecológicas durante o desenvolvimento. Só pelo conceito a gente percebe que não é uma coisa simples de ser atingida. E eu vou chegar ao final da nossa conversa com a conclusão meio drástica sobre isso. Então, a dimensão aparente da sustentabilidade, normalmente ela é avaliada ou é percebida do ponto de vista do aspecto econômico e, às vezes, do ponto de vista ambiental. Quer dizer, normalmente, quem está no processo produtivo, ele pensa primeiro no lucro financeiro. Então, ele pensa, bom, se é economicamente rentável, é sustentável, né? Mas tem aqueles que vão um pouco além e pensam também no ambiental. Então, se é ambientalmente correto, é sustentável. O contrário, então, não seria sustentável, né? Ou seja, a atividade, então, normalmente ela é assumida pelo ator como o foco central. Quer dizer, se é sustentável para ele, tá bom. Ele não está preocupado com o entorno do processo produtivo. E, na verdade, nós precisamos pensar, inclusive, no todo. Então, nós temos um problema, que é a diferença entre esses dois conceitos, né, de sustentabilidade, gera um conflito entre a máxima produção de qualquer sistema produtivo, inclusive do agropecuário, gera um conflito, então, entre a máxima produção, que é perseguida por quem produz, e a mínima degradação dos recursos envolvidos nesse processo de produção. E a gente sabe, a gente percebe que essa zona de conflito, então, entre essas duas percepções com relação à sustentabilidade, ela é uma zona muito estreita, é estreitíssima, né? É muito fácil de o sujeito, o ator, derrapar para um lado ou para o outro, né? E a gente percebe que normalmente ele derrapa para o lado da máxima produção, sem se preocupar com os outros aspectos. Eu formulei a minha apresentação baseada nesses princípios que eu penso que seriam fundamentais para se atingir a sustentabilidade real, como foi colocado no título. O aspecto técnico-científico, o aspecto social e econômico, o aspecto ecológico e ambiental, o conservacionista de solo e água e o aspecto de segurança alimentar. Quer dizer, tudo isso, penso eu, deve ser considerado ao se tratar desse assunto. Tá? Com relação aos princípios técnico e científico, eu penso que nós temos que constantemente gerar conhecimento. Tá? Constantemente temos que gerar conhecimento. E temos que também constantemente transferir conhecimento para os atores envolvidos no processo produtivo. Isso não pode ter solução de continuidade. O conhecimento, ele tem que ser produzido ao longo do tempo. Ele tem que ser integrado e acumulado, né? E ele deve permitir o domínio sobre as variáveis e os fatores envolvidos no processo de produção. Ele tem que ser gerado, então, pelo ensino, pela pesquisa e pelas observações, pela experiência, né, que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. O ensino acadêmico, nós sabemos que ele dentro da história da humanidade, ele é recente, né? Mas nós temos também o ensino popular, aquele ensino de observação que é empírico. Este é tão antigo quanto
a própria existência humana no planeta, né? A pesquisa científica, tanto básica quanto aplicada, também é recente, né? É muito recente. Mas nós temos também a pesquisa popular, que é exatamente a observação, né, do homem, especialmente do campo, né? E essa também é muito antiga. Então, tudo isso, para mim, no meu ponto de vista, envolve o que nós podemos acumular de conhecimento, e ele necessariamente precisa, então, ser construído ao longo do tempo, como eu disse há pouco, sem solução de continuidade. Essas imagens, né, são, a maioria delas, impactantes, né, do ponto de vista de degradação do solo, erosão, falta de conservação. Logicamente que existem muitas outras, como também existem imagens muito bonitas, né? Eu não vou trazer imagens bonitas, porque o foco aqui é exatamente discutir os problemas que nós temos para chegar à sustentabilidade. Bom, essas imagens e tantas outras, elas não estão de acordo com o que nós, né, com os princípios técnicos e científicos que nós conhecemos, sabemos e até promulgamos, né? É evidente que essas imagens demonstram problemas muito sérios, né, que nós não estamos conseguindo tratar adequadamente. E por que isso? Por que essas imagens nos mostram esses problemas, né, que ainda são comuns no meio rural? Nós temos um problema de recursos humanos, que ainda é sério nessa área do conhecimento, né? Nós temos seguramente falta de qualidade, embora não generalizada, mas também falta de quantidade de pessoas, né, que atuam nessa área. Isso tanto no ensino da graduação de agronomia, também em outras áreas das ciências agrárias, né? Eu trouxe aqui a agronomia porque eu acho que a maioria aqui é agrônomo mesmo, né? Nós temos problemas no ensino de pós-graduação, especialmente na ciência do solo, também nas outras ciências ligadas à questão ambiental, e temos problemas também na pesquisa aplicada e básica. Isso a gente constata, né? Eu trouxe uma tabelinha aqui, que é uma tabelinha lá do nosso curso de pós-graduação. O Fabrício deve estar na plateia, pode me ajudar a confirmar isso. Desde 2001, quando iniciou o curso de pós-graduação na UDESC, que foi o primeiro curso de ciência do solo do estado de Santa Catarina, nós tivemos um total de ingressantes na ciência do solo lá no nosso curso. Onde é? Nós tivemos ali um total, então, de ingressantes de 1.902 alunos na pós-graduação na ciência do solo, né? E um total de alunos que fez a disciplina, por exemplo, de conservação do solo, que está relacionada especialmente a esse aspecto aí de degradação, de conservação, de erosão e tudo mais, 94 alunos, ou seja, menos de 5% dos alunos que entraram na ciência do solo estudaram o assunto conservação do solo. Isso é um problema, né, que ocorre na nossa instituição. Eu tenho conhecimento de que em muitas outras instituições esse problema também acontece, considerando também que muitas instituições nem têm esses cursos, mesmo na ciência do solo, na agronomia também não. De maneira que temos um problema sério de formação de recursos humanos para atuarem nessa área relacionada à sustentabilidade, que deve ser decorrente do conhecimento de tudo que se relaciona a isso. Com relação ao Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, que nós vamos ter agora na metade do ano em Cuiabá, eu, como sou diretor da Divisão 3, recebi lá todos os trabalhos, passaram pela minha mão os trabalhos que foram enviados para essa divisão, dentro das comissões todas. Nós tivemos lá, então, 120 trabalhos que foram enviados para o Congresso dessa área. Desses, na comissão 3.1, que é fertilidade do solo e nutrição de plantas, 42%. Na comissão de corretivos e fertilizantes, 13%. Manejo e conservação do solo e da água, que é uma área que engloba, inclusive, manejo
40%, 35% desses em manejo e 5% apenas em conservação do solo. Na Comissão de Planejamento e Uso da Terra, 2% e Poluição e Remediação, 3%. Quer dizer, isso revela realmente que há um menor interesse dos nossos pesquisadores e estudiosos no assunto ciência do solo por esse tema tão relevante que é o de conservação do solo e água, preservação ambiental e tudo mais, que deve levar à sustentabilidade real da produção agropecuária. Se nós formos olhar no campo de maneira geral, nós vemos em geral muitas imagens desse tipo. Algumas aí são mais recentes, outras mais antigas, mas em geral é isso que a gente vê. Claro que também aqui tem imagens bonitas, né? Mas na semeadura direta especialmente, né? Então, nos cultivos de soja, milho, feijão, em geral nos grãos e cereais que são produzidos em escala comercial, e predomina a semeadura direta. Nós sabemos disso, quase que 100% é semeadura direta. Mas os demais cultivos todos são cultivados na forma de preparo ainda convencional, aquele preparo excessivo do solo, né? Alguns muito intensos, que são até em alguns casos necessários. Então as imagens como essas são relativamente comuns ainda, mesmo nas áreas de semeadura direta. Então, há um conjunto de fatores que influenciam esses problemas, a ocorrência desses problemas, né? Há também a questão do pastejo animal. Nós falamos muito em agricultura, mas não podemos esquecer que nós temos grandes áreas no país que são usadas para o fim de pastejo, com a criação de animais. E essas áreas, em geral, também estão muito degradadas. Então, imagens como essas também na área de pastejo animal são bastante comuns, e um problema seríssimo que nós temos em decorrência disso, tanto nas áreas agrícolas quanto nas áreas de pastejo, é a infiltração de água no solo, que é extremamente baixa. Ela até pode ser relativamente alta no início de uma chuva, mas isso dura muito pouco tempo, de maneira que 10 ou 15 ou no máximo 20 minutos depois de iniciada uma chuva intensa, a infiltração já atinge o seu valor mínimo, e aí, evidentemente, que o excesso dessa chuva escoa, né, pela superfície. Nessas áreas de pastagem, né, se a gente partir de uma condição mais ou menos equilibrada, né, de produção de massa, com cobertura adequada de solo e disponibilidade de nutrientes e tudo mais, à medida que essa massa vai perdendo massa, perdendo valor, né, em função do pastejo, vão avançando as invasoras, vai diminuindo a cobertura do solo, vai diminuindo o teor de matéria orgânica, que é tão necessário, né, à estruturação do solo, aumentando a compactação, reduzindo a infiltração e, consequentemente, aumentando a erosão do solo. Então, isso é um aspecto técnico, né, decorrente desse problema de manejo inadequado. Bom, razões para a ocorrência da erosão na semeadura direta. Por que ocorre a erosão na semeadura direta se ela é tão boa quanto a cobertura do solo? Bom, nós sabemos que a erosão do solo ela se processa no campo de duas formas bem distintas. Uma erosão na forma entre sulcos, laminar, e a erosão na forma de sulcos, que pode avançar para os sorocos e tudo mais. Ambas são reduzidas, né, expressivamente reduzidas pelo aumento da cobertura do solo. De maneira que quando nós temos uma erosão entre sulcos, nós podemos até eliminar a erosão do solo, né, se nós cobrirmos 100% da superfície, porque nessa forma de erosão predomina o agente impacto de gotas. Somente as gotas de chuva é que atuam na erosão entre sulcos. Na erosão em sulcos, isso já não é bem assim, porque dentro do sulco a cobertura não tem efeito nenhum. E aí o escoamento, então, pode produzir erosão, que é, na verdade, a forma de erosão que predomina na semeadura direta. Também predomina em outros sistemas, mas especialmente na semeadura direta, que é tida como um sistema conservacionista, predomina essa forma de erosão e é por isso que ela aparece nas áreas agrícolas. Nós sabemos que a erosão é decorrente do trabalho gerado pela energia da chuva e do escoamento, né?
A energia das gotas de chuva é muito alta, porque as gotas atingem velocidade muito elevada, na faixa de 7 a 8 metros por segundo. Então a energia cinética é muito alta nas gotas de chuva, né? E na enxurrada a velocidade é geralmente baixa comparada à velocidade das gotas. Mesmo assim, ela ainda produz trabalho. E há também a energia potencial, que é decorrente dos 3 componentes dessa equaçãozinha. Então, o conjunto dessas duas formas de energia resulta na erosão, tanto entre sulcos quanto erosão em sulcos. Se nós compararmos a energia de uma chuva de massa R com a energia do escoamento, resultante de 25% apenas, aliás, de 50% apenas dessa chuva, ou seja, 50% da chuva escoa, nós vamos perceber que no final da história, no final desse cálculo aí, a energia da chuva é quase 100 vezes maior do que a energia do escoamento, considerando que apenas 50% da chuva escoa. Mesmo que 100% dela escoasse, ainda assim a energia não seria igual à da chuva por causa da diferença de velocidade do escoamento. Mas isso revela que, mesmo que a gente controle ou dissipe totalmente a energia da chuva, ainda assim nós vamos ter possibilidade de erosão do solo causada só pelo escoamento. Então, é fundamental o controle desse escoamento. Primeiro, evitar o máximo possível que ocorra escoamento. Se não puder evitar, tem que manejar esse escoamento, tem que controlar esse escoamento. Nós também temos que lembrar o seguinte, que a desagregação do solo pode ocorrer, então, pelas gotas de chuva e pelo escoamento superficial. E o transporte também, por ambos os agentes, tanto pelas gotas quanto pelo escoamento superficial. Bom, o que predomina, então, em cada manejo de solo? Na semeadura direta, predomina a desagregação e transporte pela ação do escoamento, já que, pressupostamente, a área está coberta por resíduos vegetais, portanto, a energia da chuva estaria dissipada. Mas a energia do escoamento, nem sempre. O Fabrício está aí na plateia. Onde é que está o Fabrício? Ô Fabrício, você está naquela imagem ali, aquela foto de cima, está lembrado dessa imagem? Que nós tiramos lá em Campo Belo do Sul. Eu pedi para o Fabrício caminhar de baixo até em cima, para mim tirar essa foto, né? Para mostrar onde é que estava lá o ponto de início de remoção de resíduos pelo escoamento. Estava realmente muito acima do ponto de chegada do escoamento aqui embaixo. Um comprimento de declive muito longo, sem nenhum intercepto desse escoamento, gera esse problema, né, de transporte de resíduos. É o que a gente chama de falha do resíduo superficial. Nós temos que também lembrar o seguinte, que a perda de solo por erosão, ela é proporcional à intensidade da chuva ao quadrado, ou seja, ela aumenta muito com a intensidade da chuva. A perda de solo também é proporcional ao comprimento da pendente, embora não aumente tanto quanto aumenta com a intensidade da chuva. Também é proporcional à declividade do terreno, e aí sim a declividade é muito importante, né? Dá para ver ali pelo expoente do fator S, de 1,2 a 1,8. Então significa que áreas inclinadas são muito mais suscetíveis à erosão do que áreas mais longas, de comprimentos mais longos, isolando as duas variáveis, logicamente. Também temos que lembrar que as perdas de solo são influenciadas pelas práticas conservacionistas, né? Cultivo em contorno, rotação de culturas, terraceamento e tudo mais, práticas em geral mecânicas e vegetativas, e também são influenciadas pela cobertura do solo e pela variação da erosividade da chuva. Então, nem tudo, claro, está perdido. Nós temos situações bem favoráveis, né? Situações em que todas essas operações e essas práticas de manejo e de práticas conservacionistas são adotadas. Em todas as situações, nós temos visões mais bonitas do ambiente. Bom, o conhecimento precisa ser transferido. Esse conhecimento, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, precisa ser transferido para quem vai atuar no campo. Essa transferência de conhecimento tem que ser feita com cuidado, né? Por quê? Porque o repassador, né, o transferidor de conhecimento, ele é um
formador de opinião. Nós todos somos formadores de opinião. Quem vai transferir algum conhecimento forma opinião. Então, é importante que a gente tenha cuidado ao transferir um conhecimento, de repente, primeiro ter certeza de que ele realmente está correto. O exemplo mais notório de uma transferência mal feita é exatamente a recomendação que se teve, ali no final da década de 80 e início da década de 90, sobre a retirada dos terraços nas lavouras, especialmente no Rio Grande do Sul. Começou por lá, depois se espalhou para o país todo. Bom, até o momento eu não vejo no Brasil, em lugar nenhum do mundo, alguém que esteja vendendo pacote conservacionista. Não há comercializador, não há comércio de práticas conservacionistas em lugar nenhum. Tem comércio, tem vendedor de pacote para tudo que é coisa, né? Para defensivos, para máquinas, para grupos, para semente e tudo mais, que são fatores de produção. Mas, com relação à conservação de solo, não há vendedor de pacote conservacionista, simplesmente pelo fato de que isso não traz lucro imediato para ninguém, né? Bom, a eliminação dos terraços, então, foi um problema e que ainda aparentemente existe, né? Embora em menor escala. O pessoal que discursava isso também já parou de discursar, de maneira que está havendo já uma reversão dessa tendência, né, de eliminação desta prática conservacionista. Bom, com relação aos princípios social e econômico, nós temos que pensar, do ponto de vista de sustentabilidade, no papel social da terra, na relação custo-benefício da produção, na perda de valor da terra pelo mau uso de manejo e no valor das perdas por erosão. Tem bastante coisa aí para a gente pensar. E essa figura, né, dá a ideia para a gente do quanto nós exigimos do solo. Tudo aquilo ali são funções que nós exigimos do solo. Antigamente, nos primórdios de uso da terra, nós exigíamos do solo apenas a função de produção agropecuária. Depois nós fomos acrescentando compromissos ao solo, né, de maneira que hoje nós temos todas essas funções que devem ser cumpridas pelo solo, e não sei quantas mais nós vamos ter que incluir daqui para frente, né, se a gente continuar a explorar o solo de maneira tão intensa e continuar a explorar todo o sistema produtivo do planeta. Isso vai respingar sobre o solo. Então, nós sabemos que a Terra é limitada, o planeta é limitado, né, são 15 bilhões de hectares, né? Nós temos aí, não vou me detalhar em tudo isso, né? Não consigo acompanhar. Mesmo assim, não está dando. Bom, vamos para as linhas em vermelho. A primeira linha em vermelho embaixo ali é a área própria para lavouras, que é cerca de 20% apenas, né, da área do AP, né, que é a área de produção, e a relação área própria para lavouras por pessoa dá uma relação de 0,39 hectare por pessoa, ou seja, 2,8 pessoas por hectare. E na América do Sul está um pouquinho melhor, nós temos 0,5 hectare por pessoa, ou seja, 2 pessoas por hectare. De maneira que nós estamos aí com quase 8 bilhões de pessoas no planeta, né? A tendência é aumentar isso ainda, né? Bastante, e essa pressão sobre o solo, então, ela tende a aumentar. De maneira que essa distribuição de terras por pessoa, então, ela é muito frágil, né? Nós temos que sustentar a população do mundo com essa relação, então, de área de solo por pessoa, e é por isso que a exploração do solo é tão intensa. 33% dos solos do planeta já estão degradados, segundo a FAO. Na América do Sul, a degradação do solo equivale a 14% da degradação total das terras. Nós temos uma projeção, segundo a FAO, de que em 2050 a população será aproximadamente 30% do que é hoje, e vamos precisar aumentar a produção, então, em mais ou menos 60% para sustentar tudo isso. De maneira que a pressão sobre o solo vai ser muito pior do que é hoje, muito mais complicada,
e provavelmente dificultando a problemática aí da sustentabilidade. Bom, a relação custo-benefício, né, todos sabem que ela deve ser bem menor do que 1, quer dizer, tem que dar lucro. Né? Não pode ser 0,99, ninguém vai se contentar com isso, tem que ser 0,7, 0,75, 0,8 no mínimo. Né? Então tem que dar lucro. Então, se nós pensarmos em todas as culturas que são cultivadas, né, todas elas individualmente têm que dar lucro. Todas elas têm que dar essa relação custo-benefício menor do que 1. Será que todas estão dando essa relação custo-benefício positivamente? Se estivessem, talvez fosse mais fácil a gente aplicar ou convencer os produtores a adotarem a rotação de culturas. Me parece que não. Então nós temos inúmeros problemas individuais para cada cultivo agrícola, para cultivos pecuários, né, que exploram o solo. E tem mais uma questão importante, dizer, como é que está sendo como é que vai ser a política dos insumos, especialmente dos agroquímicos e especialmente dos combustíveis, né, que sustentam essa produção. Então a produção tem que realmente resultar em saldo positivo. Esse gráfico dá uma amostra para a gente da perda de eficácia do manejo do solo quando se maneja, quando se usa o solo. Ele vai aumentando a intensificação do manejo, ele vai perdendo eficácia com relação a controle de erosão, especialmente perdas de solo. Então, no caso da semeadura direta, está lá em cima, né? Esse contador não está funcionando. A semeadura direta está lá em cima, então se eu perdi no meu solo 22 milímetros por erosão, isso aí são dados experimentais que a gente obteve lá durante 22 anos, se eu perdi 22 milímetros de espessura do solo na semeadura direta, ele ainda tem uma eficácia de cerca de 90%, um pouquinho mais. Isso vai reduzindo na medida em que o manejo vai se intensificando. No preparo reduzido, se eu perdi 44 milímetros, a eficácia está em mais ou menos 75%, a eficácia desse manejo. No preparo convencional, se eu perdi quase 1 centímetro, 88 milímetros, a eficácia dele já está em apenas 50%. E o último ali, que é a testemunha, agora funcionou, o solo descoberto, sem cultivo, né, ele ainda mantém uma eficácia de cerca de 18%, tendo perdido já praticamente toda a camada superficial ali do horizonte A, que é o horizonte que responde aos insumos para a produção. Então isso aí é sério, né, porque nós temos muitas áreas ainda cultivadas no sistema convencional, como eu disse. Esse outro gráfico me dá uma amostra da perda de valor da terra pelo mau uso. A terra tende a perder valor, embora os proprietários não percebam isso, mas alguém que entenda do assunto vai fazer uma avaliação das terras de alguém que tenha sofrido, de alguma área que tenha sofrido erosão, vai ter que considerar isso. Né? Então, se a perda é zero, ele tem um valor de 100%, um valor máximo. À medida que vai aumentando a perda da camada superficial do solo, vai reduzindo o valor da terra. Né? Então, no caso da semeadura direta, que perdeu lá 22 milímetros, eu tenho um valor da terra de menos de torno de 80%, já perdeu 20% do valor. Por que perdeu tanto valor se ele perdeu só 22 milímetros? Porque o solo perdido na semeadura direta é o melhor solo que existe na lavoura. É o solo mais rico, é o solo mais responsivo quimicamente, é matéria orgânica, são colóides de argila e de outras frações minerais. Na medida, por isso que isso aqui é uma exponencial de crescer. À medida que vai perdendo mais solo, vai reduzindo a taxa de redução do valor, mas vai chegar no valor mínimo quando perdeu toda a camada superficial, porque agriculamente ele não tem mais valor, a menos que alguém traga esse solo de volta para a lavoura. Então isso também nos complica a vida para a sustentabilidade. Com relação ao valor das perdas anuais de solo e água. Quanto vale o solo e a água perdido das lavouras? Aqui eu fiz uma brincadeira, né? Isso aí o pessoal pode discordar de mim, mas eu peguei os valores que são experimentais, são dados observados, de perdas de solo e de perdas de água, considerando os valores que foram perdidos nos experimentos que nós temos lá. Então eu considerei para isso uma camada de solo de 0 a 20 valendo R$50 mil por hectare. Pode valer 100, pode valer 200, pode valer 30.
Isso aí cada um valoriza do jeito que quer. E as perdas de água, a água eu valorei a R$1 o litro de água perdida. Então é simples, né? 4.550 reais de solo perdido no preparo convencional, nesse período por ano, isso é por ano, né? 1.200 na semeadura direta, 9.600 reais de água perdida no preparo convencional e 5.600 reais perdido de água na semeadura direta, totalizando isso aqui. Então, isso é prejuízo financeiro. Esse é o solo perdido e uma água perdida que não retorna para a lavoura. A questão das perdas de nutrientes por erosão, né, nós temos que olhar primeiro a questão do tamanho médio dos sedimentos perdidos, né. No preparo convencional, esse tamanho, esse diâmetro varia de 0,85 a 1,25 milímetros, são sedimentos pequenos, muito pequenos, e na semeadura direta são menores ainda, desde 0,001 a 0,15 milímetros, ou seja, são sedimentos mais importantes do ponto de vista agrícola e inclusive ambiental. Então isso dá uma diferença de mais de 1.200 vezes no tamanho dos sedimentos, e isso se reflete nos teores de nutrientes que existem no solo, em cada um desses sistemas, e portanto nos teores que são perdidos pelo escoamento e pelos sedimentos, né? A diferença é também bastante grande, né? Sempre compara aqui fósforo para convencional, potássio para convencional e carbono orgânico para convencional, comparados com a semeadura direta. Então, na semeadura direta, você sabe que tem mais nutrientes na superfície do solo do que no convencional, portanto, a lógica é esperar que para cada quilo ou litro de água perdido de cada um desses sistemas, né, haja também diferença na concentração desses elementos. Então está aí, teor nos sedimentos, né, de fósforo, potássio e carbono, no preparo convencional e na semeadura direta, sempre valores bem mais altos na semeadura direta, exatamente porque tem mais lá no solo. Na água a mesma coisa, embora sejam valores baixos, né, comparados com os valores dos sedimentos, mas são valores importantes também, refletindo a diferença entre os dois sistemas. De maneira que, se a gente computar essas perdas do ponto de vista de valor monetário, o Teles vai gostar disso aí, acho que ele está aí. Nós temos aqui, depois de calculado tudo isso, né, transformar os nutrientes para supertrito, para toreto, para calcário, e valorar isso em termos financeiros, nós vamos ter lá uma perda anual no preparo convencional de cerca de R$470 por ano e no plantio direto quase R$400 por ano, somando aí as perdas que ocorreram nos sedimentos e na água dos dois sistemas. Com relação a princípios ecológico e ambiental, nós temos também essas visões aí que são comuns, né? Verdadeiros desastres ambientais, né? Tanto agrícolas quanto pecuários, né? E aqui duas situações bonitas, né? Eu não falei em biodiversidade, viu, Fátima? Mas eu sei que a biodiversidade ela é refletida por esses manejos. À medida que o manejo melhora, se aproxima mais da biodiversidade da condição natural. Temos disso. Eu não entrei nisso até porque não dá tempo de falar em tudo, né? Mas essas são condições melhores, né, de ambientes mais equilibrados e que seguramente também devem estar na biodiversidade pelo menos próxima do ideal. Nós temos, em função disso, em função das perdas de nutrientes especialmente, nós temos a taxa de enriquecimento, especialmente por fósforo, também por hidrogênio, que gera situações como essa, né, de eutrofização de águas, e resultantes então dessas taxas aqui de enriquecimento. No caso do fósforo aqui especialmente, nós temos uma taxa bem alta, né? Isso aqui é a declividade da reta, né? 1,50 e poucos, né? 50% de taxa de enriquecimento do fósforo é uma coisa impossível de a gente aceitar isso, né? Dada a quantidade de fósforo que aporta o ambiente externo da origem da erosão, né? E que vai impactar não só a água, né, mas também o ambiente terrestre onde esse material se deposita. Então esse é um problema ambiental, aqui para carbono também, né, uma taxa muito alta, né,
De maneira que sem falar mesmo na carga de sedimentos minerais, né, que vai para dentro das águas com essas enchentes. E também se referem a taxas de enriquecimento. Bom, princípios conservacionistas de solo e água. Princípios conservacionistas de solo e água se referem à conservação do solo e da água no local da origem da erosão. Então, não está aqui preocupado agora com o problema da erosão fora da área da erosão. Isso depende, então, do manejo do solo como um todo e das estruturas conservacionistas e outras estruturas além do manejo. O que seria o manejo? O manejo é tudo que se faz no solo para produzir alguma coisa. Todas as operações, iniciando geralmente com algum tipo de preparo, seja ele mínimo ou máximo, e passando por todas as outras operações. E de alguma ou de outra maneira impactam o solo, seja por pressão mecânica, seja por mobilização, seja por qualquer outro efeito. Então, situações como essas são bastante comuns, decorrentes de manejos distintos. O fato é que a infiltração de água no solo, a erosão hídrica e a conservação do solo e da água dependem fundamentalmente, então, do tipo de manejo e das estruturas de conservação do solo. E que estruturas seriam essas? Que ações seriam essas? Minimização de preparo mecânico, maximização de cobertura, cultivo em contorno, rotação, terraços, aumento de matéria orgânica e outras tantas operações e práticas que possam ser aplicadas e até inventadas, para controlar esse problema, que nós temos de manejo e geralmente então nos levam para uma distância maior da sustentabilidade. A infiltração de água no solo então é muito importante. Eu trago aqui um gráfico de infiltração de água obtido com chuva simulada em cambisolo, que é um solo parecido com esses solos daqui da região, dos Campos Gerais, Só que é resultado de 16 chuvas simuladas com altíssima intensidade, aplicadas sobre o solo, chuvas de 90 milímetros por hora. O Fabrício deve estar lembrado disso, ele é coautor desse trabalho, de maneira que indica uma taxa constante de infiltração de água de apenas 6,6 milímetros por hora nesse solo. O solo, então, depois de alagado, depois de encharcado, ele tem uma baixíssima capacidade de infiltração de água. É um solo problemático para se chegar à tal da sustentabilidade real. É um solo, até certo modo, meio que marginal para o cultivo intenso de grãos, funciona disso. Mas está sendo cultivado e não tem como ser diferente. Isso aqui é a mesma operação de infiltração para um nitossolo, então, também aqui agora com 12 chuvas simuladas, iguais às anteriores, e que deu esse resultado de taxa constante de 30 milímetros por hora. Obrigado. De maneira que os diferentes solos, então, também respondem de maneira diferente quanto a aspectos de degradação e tem potencial diferente para nos atender quanto à sustentabilidade. Aqui, alguns gráficos também sobre infiltração de água, aqui comparando a semeadura direta consolidada, a semeadura direta recém-implantada, com 4 anos de andamento, de idade, e aqui uma semeadura direta consolidada. Então, quanto maior a consolidação do solo, mesmo por semeadura direta, a tendência é haver uma redução da infiltração de água. E aqui um gráfico interessante, um hidrogramazinho, mostrando a taxa de escoamento ao longo do tempo, também com chuva simulada, comparando a semeadura direta com a mata nativa. Então, a semeadura direta é muito boa, mas fica muito longe da condição natural do solo, da condição nativa, quanto à infiltração de água no solo e, seguramente, também quanto à biodiversidade, quanto a mais outros aspectos conservacionistas. De maneira que, mesmo na semeadura direta, nós temos que nos preocupar muito com muita coisa. Aqui também alguns outros hidrogramas, aqui comparando a queima com a ausência de queima, também ainda se queima muito no Brasil lá fora, uma área fertilizada, perdas de água, então, com queima, e sem queima e com queima, e aqui a concentração de sedimentos, então, com queima e sem queima. Aqui os valores, então, dos elementos fósforo, potássio e amônio perdido, nessas duas situações, com queima e sem queima, não vamos perder muito tempo nisso.
outro hidrograma em soja, comparando agora então semeadura direta com preparo convencional. Os hidrogramas são bons porque a gente vê muita coisa neles, né? Vê o início do escoamento, vê a taxa de aumento do escoamento ao longo do tempo e vê principalmente a taxa constante de escoamento aqui no final, que vai indicar a taxa constante de infiltração de água. Perdas agora de solo, na média, a gente sabe que ainda são esses valores aqui, né, convencional e direto, né, mesmo no direto nós podemos ter perdas muito altas, né, situações drásticas. Princípios de seguridade alimentar. Eu não entrei, não vou entrar não sou especialista nisso, peguei algumas informações aí de algumas obras que existem, né, sobre o assunto, mas só para lembrar, né, de que esse é um assunto que também faz parte, né, a seguridade alimentar faz parte também desse conjunto, né, da produção agropecuária. Nós produzimos para quem? Produzimos para quê? Né? Alguém vai ter que consumir isso, né? Todo mundo está consumindo tudo que se produz e todos estão consumindo adequadamente? Parece-me que não, segundo a FAO. O termo de segurança alimentar foi utilizado primeiro na Guerra Mundial, depois durante a Segunda Guerra Mundial, né, essa expressão ela migrou para uma base de segurança alimentar, né, lá pelas Nações Unidas em 1945. E a partir disso, a segurança alimentar foi utilizada como estratégia global pela Organização das Nações Unidas, e em 1948 proclamou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecendo a necessidade, então, de alimentação suficiente e adequada para todos os humanos. Ao pensarmos em sustentabilidade da produção agropecuária, estamos pensando também nesse aspecto da segurança alimentar, da seguridade alimentar. Acho que muito pouca gente pensa nisso quando pensa em sustentabilidade da produção agropecuária. Mas está relacionado com isso, no meu ponto de vista. Ainda com relação a isso, né, em 2014, né, o Brasil, especialmente, ele saiu do mapa da fome, tinha menos de 5% da população passando fome. 2017 tinha 3%, estava muito bem. 2017 ainda a FAO disse que em 2030 o país zeraria a fome se continuasse a investir nessa linha, zeraria a fome. Atualmente sabe-se que isso não será possível, segundo a FAO 2019, ou seja, a segurança alimentar está sob ameaça no Brasil. A extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEC, a liberação de agrotóxicos proibidos em outros países e tudo mais, certamente estão complicando a segurança alimentar e, portanto, estão também nos complicando quanto à sustentabilidade. Conclusão, fim do tempo, que maravilha, não fiz nenhuma frase. Então, como conclusão, considerando todos esses princípios, o modelo atual de produção agropecuária brasileiro não é sustentável. No meu ponto de vista, a menos que alguém me prove que tudo que eu disse aqui, ou pelo menos parte do que eu disse aqui, não é verdadeiro. Se for verdadeiro tudo que eu disse aqui, nós estamos sem sustentabilidade para o futuro. Uma mensagem final, né, que é bom deixar sempre: a sustentabilidade da produção agropecuária brasileira deve ser dimensionada de acordo com a conjugação de princípios no âmbito técnico-científico, social e econômico, no ecológico e ambiental, no conservacionista de solo e água e no de seguridade alimentar. Depreende-se daí que é praticamente impossível atingir plenamente essa dimensão. O conjunto desses princípios faz com que o sistema produtivo tenha que andar sobre a tênue linha que separa a faixa de máxima produção daquela de mínima degradação dos recursos naturais. Com isso, facilmente o sistema cai para um dos lados, faltou a palavrinha cai. Ou seja, o sistema produtivo brasileiro não consegue administrar a zona de conflito que separa essas duas faixas. Não consegue. Literalmente não consegue. Assim, para reduzir os riscos resultantes da falta de compromisso com a sustentabilidade, no futuro, é necessário um massivo investimento em pesquisa e em orientação técnica, além de melhoria das políticas públicas. Não foi falado aqui. Então, eu agradeço a atenção, muito obrigado. E estou à disposição para agradecemos ao Dr. Idelgardes Berton
mediante a